Muda a atmosfera. Eu não vou batalhar sozinha, Senhor. Muda a atmosfera dessa igreja. Pai, nós estamos numa batalha. Nós estamos numa guerra, Senhor. Um exército não luta sozinho. Um exército não luta sozinho. Ao exército das trevas e ao exército da luz, Pai, e nós seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Envia os anjos ao norte, ao sul, ao leste dessa cidade, Senhor. Envia, Senhor, envia as flechas do livramento, Senhor. Envia as flechas do livramento, Senhor. Toca cada coração, Senhor. Ferve cada coração, Senhor. Nos ensine a batalhar. Nos ensine a expulsar os demônios, ó Pai, dessa cidade, do nosso forte. A cidade que nós moramos é o nosso forte, Senhor. Limpa agora essa atmosfera. Muda essa atmosfera agora, pelo poder do teu sangue. Nós estamos aqui no nome daquele que é vencedor, Yeshua HaMashiach, que venceu a morte, que nos resgatou, nos justificou para que tenhamos a vida eterna. Chamamos a presença de Deus, puxamos a presença do Senhor, pedimos os ministros de fogo agora. Senhor, estamos aqui para aprender um com os outros, a batalhar e a expulsar os demônios. Pai, em nome de Jesus, eu não vou batalhar sozinha, porque um exército, ele vai com muitos soldados, Pai, para viver ou para morrer, pelo nome do Senhor Yeshua, ao império das trevas e o império da luz. E nós vamos expulsar agora o império das trevas, dessa cidade, dessa igreja, das famílias dessa igreja, do povo dessa cidade, e que essa igreja exploda como uma bomba na intercessão, na oração, na obediência, na salvação, na libertação e na cura. Nós vamos expulsar agora. Nós vamos limpar esse ambiente. Nós vamos mudar a atmosfera agora. Você tem mão, você tem boca, tem mão e tem boca e tem voz. Então nós vamos expulsar agora aquele que é o principado dessa cidade, aquele que é a potestade dessa cidade, aquele que manipula as mentes, manipula o coração, manipula a alma, manipula o espírito. Seu filho está fora, sua filha está fora, vai resgatar através da oração, e que esses demônios solta agora, solta. Eles não são convidados a estar aqui, não estão convidados a estar aqui, assim como o profeta Eliseu disse para o rei Jeoás: abre a janela e atire as flechas. Ele abriu e atirou as flechas. Nós vamos, e disse: pega novamente as flechas e lança na terra, lança na terra. Você vai lançar a tua flecha agora, na sua casa, nesse lugar, na sua vida. E esse principado que está lá na entrada principal, está na saída, ele está nos quatro cantos dessa cidade. Nós vamos expulsar, vamos mudar a atmosfera deste lugar agora. Nós vamos mudar agora. Você agora pega o instrumento que você tem, a sua voz, a sua mão, e vamos expulsar com toda a força da sua alma, do seu corpo e do seu espírito. Vamos limpar aqui agora. Bata a palma o mais forte que você puder agora. Usa a tua mão, mais. Os demônios têm que correr, os demônios têm que correr, os demônios têm que sair, os demônios têm que sair. Sai. Nós lançamos as flechas, nós lançamos a flecha agora, em nome de Yeshua HaMashiach.
expulsa da sua vida, da sua casa, dos seus filhos, aonde o seu filho está agora, que o Senhor manda um anjo, aonde está teu filho, tua filha, teu marido, tua esposa, manda um anjo agora e confunda o arraial do inimigo, confunda o arraial do inimigo, expulsa agora o satanismo, a bruxaria, a nova era, a magia negra, a macumba, expulsa agora da sua vida e dessa cidade. A igreja tem que avançar, a igreja tem que crescer, porque toda a autoridade nos foi dada. Muda a atmosfera, muda a atmosfera, muda a atmosfera, Senhor. Envia os seus anjos guerreiros, limpa os corações, tira o desânimo, porque ninguém está aqui para brincar. O guerreiro que não batalha, ele é ferido na sua batalha. Vamos guerrear e limpar agora, mudar a atmosfera, em nome de Yeshua HaMashiach. Ele é vencedor, ele é vencedor, ele é vencedor. Venceu a morte, venceu o inferno, por você e por mim. Venceu a morte, venceu o inferno e subiu aos céus. Está assentado à direita de Deus Pai, e virá julgar os vivos e os mortos, e nós assentaremos com Ele à sua direita, em nome de Jesus. A venda cairá, e a ti teu santo povo novamente cantará. Baruch Haba Beshem Adonai, Baruch Haba Beshem Adonai. A igreja redimida como noiva se vestirá, e a ti, ó noivo amado, para sempre cantará. O quê? Baruch Haba Beshem Adonai. Você, Baruch Haba Beshem Adonai. Outra vez, Baruch Adonai. Baruch Haba Beshem Adonai, Baruch Haba Beshem Adonai. Número 8. Entre o som de muitas asas. Desculpa, irmão, 26. Ouço a voz dos querubins. Vejo
Joarca e o Shekinah. A glória do Pai posso sentir. Estou no Santo dos Santos para te adorar. Dia após dia, quero te entronizar. Hosana ao Cordeiro, seu nome santo é. Me entrego por inteiro, prostrado aos teus pés, com o coração contrito diante de ti. Levanto as mãos, pois tua graça me basta. Me rendo a ti em adoração. Estou no Santo dos Santos para te adorar. Dia após dia, quero te entronizar. Hosana ao Cordeiro, seu nome santo é. Me entrego por inteiro, prostrado aos seus pés. Repita comigo. Hosana ao Cordeiro, seu nome santo é. Me entrego por inteiro, prostrado aos teus pés. De novo, levante as suas mãos e cante. Hosana ao Cordeiro, teu nome santo é. Me entrego por inteiro, prostrado aos seus pés. A Ele o reino
acima dos anjos, acima de nós, num alto e sublime trono, à destra do Pai, assentado está. Coroado de glória, o Filho querido, o amado do Pai, o Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou, a morte venceu. Declare isso. Riqueza, força e sabedoria para sempre, sempre, eternamente, eternamente. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja a honra e a glória e o poder e a riqueza e a força e as ações de graças e o domínio, porque fostes morto e com seu sangue comprastes para o nosso Deus homens, mulheres, crianças, jovens e velhos, de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus constituiu com eles um reino de sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. O número deles é de milhões, é de milhões de milhões, é de milhares de milhares, caminhando sobre toda a extensão da terra, levando a bandeira do amor e bradando em alta voz: aleluia! A Ele o reino, a glória e o poder para sempre. Diz isso pra Ele. Riqueza, força e sabedoria
declare isso. Riqueza, força e sabedoria. Para sempre, 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 eternamente, eternamente, sempre, sempre, declare isso, eternamente. Com todo o teu coração, sempre, sempre, eternamente, eternamente. Diga isso para Ele. A Ele o reino, a glória, o poder para sempre. Declare isso. Aleluia, só Ele é digno, a Ele o reino, a glória, o poder, a sabedoria, as ações de graça, a Ele a força, o domínio, o governo, antes de todas as coisas, e agora e para todo sempre. Amém, glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, a Ele a honra, a Ti, ó Pai, a Ti, Senhor Jesus, a honra, a glória, a força, o domínio, a autoridade, os reinos, glória a Jesus, glória a Deus. Irmãos, hoje eu quero falar um pouco sobre jejum. E eu poderia pegar todos os versículos falando de jejum, né? E aqui a gente passaria, sei lá, 5 horas, 6 horas, falando do jejum, explicando versículo por versículo. Mas eu sei que aqui já é uma congregação madura, conhece a palavra, então eu vou mais falar sobre o jejum, a importância do jejum, do que passar muitas referências, né? Eu entendo, irmãos, que nós devemos nos entregar constantemente à prática do jejum e da oração. Amém? O Senhor tem nos falado constantemente da necessidade de estarmos separados em sua presença ao menos 3 horas por dia. A Bíblia nos revela que o mínimo é 1 hora. Está escrito isso na Bíblia. Quem já leu isso na Bíblia? Só um irmão leu. Que você não leu as entrelinhas, né? Porque quando Jesus estava ali naquele momento de agonia, que ele estava orando e ele voltou e os discípulos estavam dormindo, o que ele falou? Vocês não podem vigiar ao menos 1 hora comigo? Ele poderia falar 5 minutos, 10 minutos,
meia hora, né? Mas ele falou o quê? 1 hora. 1 hora, irmãos, é o mínimo para um cristão maduro. Não vou nem falar cristão maduro, para um filho maduro. Amém? Você sabia que a maior hierarquia de autoridade no céu é ser filho maduro? Talvez você nunca ouviu essa expressão, mas a maior autoridade espiritual é quando você atinge o patamar de filho maduro. Nós estamos caminhando para isso, né? Irmãos, é claro que nós não devemos fazer disso um peso, né? Mas temos que pôr uma certa disciplina, uma certa força, porque a nossa carne não deseja estar nem 1 hora na presença do Senhor. Tanto é que os discípulos que andavam com ele o dia a dia, no momento de agonia, dormiu. Então não é fácil, não é brincadeira, mas é o mínimo que um filho maduro tem que passar em comunhão com o Pai. 1 hora, gastando tempo e intimidade com Ele. Não fazer disso uma religiosidade, mas fazer disso um estilo de vida, fazer disso algo que te dê prazer. Infelizmente, a grande maioria dos irmãos, dos crentes, não consegue passar 1 hora por dia. Muitas vezes, se você questionar, você vai ter uma seguinte resposta: é porque eu trabalho, é porque eu levanto cedo, é porque eu tenho muitos afazeres. Mas, irmãos, eu conheço desempregado que não passa 1 hora na presença de Deus. Eu conheço, que é pior que desempregado, eu conheço pastores que ganham salário da igreja e não passa 1 hora de oração por dia. Ele passa 3, 4 na internet, ali dando uma sapiada nas redes sociais, vendo como é que está a vida dos irmãos, conversando, às vezes pegando alguma pregação para dar uma ideia para ele. Ele não vai buscar na fonte, ele vai buscar na internet. A fonte dele deixou de ser o joelho, deixou de ser a intimidade, a fonte dele passou a ser a internet. Aí ele pega o que esse irmão está pregando, vou pregar sobre esse assunto, ponto. Põe lá, aparecem centenas de vídeos e de textos. Ele assiste 4, 5 vídeos, lê 2, 3 textos, pronto, ele fez um esboço bacana, pegou o melhor que esse falou, com o melhor que aquele falou, com o melhor que o texto escreveu, e ele monta ali uma pregação. Essa é a igreja de hoje. Não estou falando que é errado você ouvir pregações e ler textos da internet que te edifica, mas o que você não pode é deixar de estar na presença do Senhor, buscando na fonte que é o Senhor Jesus, e depois apelar ali para a internet para poder fazer um esboço de pregação. Muitas vezes nós oramos por obrigação. Muitas vezes nos sentimos até assim constrangidos. Então nós temos que orar, porque quando o irmão perguntar, você tem uma resposta boa para dar para ele, você não precisa mentir, né? Deus quer que passemos horas na sua presença. Deus quer que desenvolvemos um relacionamento com Ele. Esse relacionamento só vai estar maduro, você sabe quando? Quando você conseguir ter um diálogo com Deus. Não é fácil, irmão. Não é fácil. Mas quando você consegue ter um diálogo com Deus, falar e o Senhor responder no teu coração imediatamente, como estivesse ali na sua frente, aí a coisa começa a ficar boa. O Senhor deseja que nós
tenhamos prazer de estar na presença dEle. E isso, estar na presença dEle não é apenas uma questão de força de vontade, disciplina. Irmãos, não é só isso não. Estar na presença de Deus, adorando e jejuando e orando, são barreiras espirituais que precisam ser rompidas na nossa vida. Existem barreiras espirituais que nos impedem de orar. Existem demônios, potestades e principados que são especialistas em se organizar para evitar que você separe um dia de jejum para o Senhor. Quando eu falo um dia de jejum, não é um dia sem comer nada. Irmãos, eu conheço muita gente que jejua trabalhando, né? Eu não vou dizer que é errado, mas o que agrada ao Senhor é você separar um tempo para Ele, porque o jejum não é só deixar de comer, o jejum é edificar o teu espírito, alimentar o teu espírito, isso é jejum. E se você prossegue trabalhando, você não tem tempo de oração, vai ser mais um regime do que um... Então, mas como é que eu faço? É melhor você dar a sua hora de almoço como jejum, do que o dia inteiro trabalhando. O que é teu, que você tem, que é teu, é minha hora de almoço, porque as outras 6 horas estão vendidas para o patrão. Então dá a tua hora de almoço. É melhor você dar o domingo, o sábado, se você não trabalha no sábado, o sábado à tarde, de jejum, do que você fazer uma semana de jejum trabalhando. Dá o que você tem, dá o que é teu, e o Senhor vai te recompensar. Amém? O jejum, a essência do jejum é essa, passar tempo com Deus. Logo que o Senhor começou a me chamar para o ministério profético, a primeira coisa que Ele colocou no meu coração foi um desejo ardente de jejuar. Eu até ali nunca tinha feito jejum. Irmãos, eu sou filho de pastor. Eu com 7 anos de idade, eu já estava no púlpito, eu já evangelizava nas rádios, o Senhor já me usava. Eu já contei um pedaço do meu testemunho aqui. Eu sou o primeiro filho de um milagre. A minha mãe era desenganada dos médicos, teve 5 abortos, 4 homens e uma menina. Deus curou ela da doença de Chagas, e ela foi curada e concebeu, e o Senhor disse, vai conceber, vai ser um menino, e é para se chamar Elias, porque eu vou usar ele, nesse tempo. Então, eu já nasci com uma promessa. Depois Deus deu os outros 3, somos 4 homens e uma menina, não tão menina, né? Fez 50 ontem, mas, então, irmãos, eu cresci nesse ambiente, mas eu nunca tive um chamado para o jejum. Eu fui ter um chamado para o jejum em 1996, e eu já tinha 35 anos de idade, 35 anos de crente, porque eu nasci no berço evangélico. Quando eu comecei a me entender por gente, eu decidi por Jesus, fui batizado no Espírito Santo com 7 anos de idade, batizado nas águas com 12, porque essa era a lei na denominação que eu estava, e eu não tinha ainda jejuado. E eu sei que existem muitos aqui, não vou pedir para levantar a mão, existem muitos irmãos aqui que nunca fizeram um dia de jejum, por um motivo ou por outro. Mas quando o Senhor começou a me chamar para o profético, Ele começou a me chamar para o jejum. Primeiro, eu comecei a jejuar em 1996, primeiro, um dia
com suco de laranja, depois 3 dias com suco de laranja, depois 7 dias com suco de laranja. Como é que é com suco de laranja? Eu levantava, tomava um suco de laranja, até encher a barriga. E na hora do almoço, dava aquela fome, suco de laranja. Na janta, suco de laranja. Né? Lambia um pouquinho de sal para controlar a pressão. Né? Eu ainda estava ali pisando em ovos. Né? E daí para frente, o Senhor foi aumentando. De repente, eu deixei o suco de laranja, fiquei só com água. E depois aí o Senhor começou a me pedir jejuns prolongados. Nós fizemos 7, 14, 21, 30, 40 dias. 40 dias eu fiz 3 jejuns de 40 dias. Tudo com água, a água de um coco verde por dia. Eu garanto para você, irmão, não morre. Viu? Estou aqui, estou vivo. E o Senhor foi me levando numa escala, mas isso foi 10, sei lá quantos anos. O primeiro jejum prolongado que eu fiz foi em 2002. Então, de 96 até 2002, quantos anos dá? 96 com 5, 6 anos. Depois de 6 anos é que eu, então, treinando, que eu fui para o jejumzão prolongado mesmo, só com água. Mas o Senhor começou a me chamar numa crescente. E eu fui esforçando o meu corpo. A palavra de Deus lá em Mateus 11:12 diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Aí na apostila tem um material só de jejum. Você não precisa abrir agora, é melhor para você prestar atenção aqui, mas tudo que eu estou falando aqui é o que está aí, tá bom? Depois você pode confirmar isso. As referências que eu vou falar aqui já está tudo aí, tá? E também os argumentos, o que eu falo é uma apostila, não é um esboço, tá bom? Mas então, aqui fala que o reino de Deus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Quem que se apodera do reino de Deus? Quem que toma posse do reino de Deus? Quem se esforça. E tem uma versão que fala: o reino de Deus é tomada pela violência, e só os violentos se apoderam dele. Quando eu faço um jejum, é uma violência contra o meu corpo, porque eu estou acostumado a comer. Tem um grau de violência. Estou agredindo o meu corpo grita, a minha carne esperneia. Entendeu onde está a violência aí? Muita gente não entende. Mas que negócio de violência? Você tem que sair dando murro em todo mundo para ganhar o reino de Deus? Não. Você tem que matar a sua carne. Você tem que morrer. Você está entendendo, irmãos? A essência do jejum. Então, é essa. Nós temos que nos esforçar, e se for preciso, chegar à violência, no caso o jejum, para poder alcançar, né? Jacó, por exemplo, só recebeu a bênção depois que ele lutou com o homem, com o anjo. Se você ler lá, está claro que houve porrada, que houve mano a mano, que houve chave de pescoço, houve aquela coisa, porque o anjo pegou e deu sei lá que golpe que o anjo deu nele lá, que deixou ele coxo o resto da vida. Violência. Mas ele não largou o anjo, e ele recebeu a bênção. Amém? Quantas vezes, irmãos, nós desistimos? Quantas vezes nós começamos, nós entendemos, parece uma bola que se enche, mas ela continua furada. Não adianta você vir aqui nesse seminário e encher a tua bola, se você não consertar o remendo, o furo. Se você não consertar o furo na tua vida, aonde está vazando, não adianta você vir aqui, ouvir um seminário, vir aqui assistir um culto, uma palavra ungida aqui do Rony,
e sair de bola cheia, falando, agora eu vou fazer, agora eu vou me santificar, agora eu vou me consagrar, agora eu vou jejuar, mas você não remendou o furo, você não fechou a brecha, e aquilo vai vazando, daqui a pouco você está de bola murcha de novo, daqui a pouco você está aqui, não consigo. O Senhor deseja, irmãos, que nós sejamos audaciosos, destemidos, corajosos, valentes. O Senhor sempre estabelecerá objetivos espirituais para nós alcançarmos. Quando você chega num patamar, o Senhor vai colocar um outro patamar, de glória em glória, e você vai subindo, porque Ele quer que nós cresçamos espiritualmente, Ele não quer que nós continuamos no leite, Ele não quer que nós sejamos crianças espirituais, bebês espirituais a vida inteira. Eu conheço crente de 20, 30 anos de igreja, de banco, que é criança espiritual, não é filho maduro. Uma criança espiritual, quando o pai repreende, estica o beijo e fala, não brinco mais, me bateu. O chinelo. O filho maduro não. O filho maduro fica aborrecido na hora, mas ele vai para o quarto e fala, não, meu pai está certo, eu tinha que levar essa chinelada mesmo, eu estou pisando na bola. Aí volta lá para a sala, pai, foi mal, perdoa. Esse é o filho maduro, isso é o que nós temos que alcançar, e é para esse lugar, é para esse patamar que o jejum nos leva. Amém? Deus não nos poupará desse processo. Deus não poupou nem o seu próprio filho. Ele disse que o que pagava pecado era sangue, e teve que ter derramamento de sangue, nem que fosse o próprio filho dele. Amém? O Senhor, Ele não quer fazer nada na terra sem a participação do homem. Essa é uma lei que Ele pôs. Existem leis que regem o mundo espiritual. Muita gente confunde as coisas. Eu às vezes ouço certas ministrações, eu fico meio, é complicado, porque eu não entendo assim, então você fica numa situação complicada. Quando a pessoa fala, mas o mundo espiritual das trevas, o mundo espiritual da luz, não existe isso. Existe um mundo espiritual, habitado por dois, no caso aqui não é nem dois reinos, é um reino e um império. Nunca chame as trevas de reino das trevas. As trevas não têm reino, as trevas têm império. Pode procurar na Bíblia inteira, seja a versão que for, você vai ver que quando se refere ao Senhor, chama de reino. Quando se refere às trevas, ele chama de império. Nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Mas o que tem a ver? O que tem isso? Qual que é a diferença de reino e império? Vou te dar a diferença básica, e você vai entender. Um rei, ele sempre reina sobre o seu próprio povo. Entendeu? A rainha da Inglaterra não é alemã, ela é inglesa. O rei reina sobre o seu próprio povo. O império reina no povo alheio, porque ele vem e domina, e subjuga, e escraviza
saqueia os bens, põe como escravo para produzir para ele. É um imperador. Quem era o imperador em Israel, em Jerusalém, na época de Jesus? Era Roma. Era o italiano. César. Você está entendendo a diferença entre império e reino? Então, Satanás, nós não somos de Satanás, não nascemos de Satanás, a nossa origem não está em Satanás, a nossa origem está no coração de Deus. A palavra fala que nós estávamos nele, antes da fundação dos séculos, que nós fomos gerados neles. A palavra chama Deus de Pai dos Espíritos, porque nós estávamos dentro dele e fomos gerados, e ele nos deu. Aí Satanás vem como um imperador na vida de muitos, e toma, e rouba, e saqueia, e leva cativo para o império das trevas. Nós não, nós somos reino. Satanás não tem reino, Satanás não é rei, Satanás é um derrotado. Quem tem um reino é o Senhor Yeshua, é o Pai das luzes, é o poderoso Yahvé, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá, a testemunha fiel, aquele que é, que era e aquele que há de vir. Esse é o nosso Rei, porque nós somos o seu povo, e a nossa origem vem dele, e o nosso destino é nele. Ele é a nossa origem e o nosso destino. Aleluia. Então nunca mais use essa expressão reino das trevas. Misericórdia. Império das trevas. Amém? Então Deus colocou uma lei espiritual. Nessa lei espiritual serve para o reino de Deus e império das trevas. Todas as leis espirituais. Nós vamos falar aqui de atos proféticos. É uma lei espiritual. O reino de Deus usa e o império das trevas usa. Você está entendendo? É a mesma coisa no mundo natural. Existe o reino animal e o reino vegetal. Não é assim? Os dois estão sujeitos às leis do mundo natural. Uma delas, a lei da gravidade. Eu não sou se eu jogar um repolho para cima, ele cai. Mas se eu também for jogado para cima, eu também caio. Porque eu estou no mesmo ambiente natural, físico. E as trevas, e o mundo espiritual é a mesma coisa. As trevas estão no mesmo ambiente que o reino de Deus. Então, por isso, os dois se opõem. E tem mais. Não existe um lugar sem dono. Não existe um lugar vazio. Aqui não é luz e não é trevas. Aqui não é reino de Deus nem império das trevas. Aqui é neutro. Não existe. Não existe. Trevas, luz. Reino de Deus, império das trevas. Os dois se opõem. Em tudo. Na tua vida, no teu casamento, no mundo, em todo lugar. No planeta Terra, na vida de cada indivíduo, homem, mulher, criança, jovem, velho, está ali. Quanto mais você fortalece o reino de Deus na tua vida, ele vai avançando e empurrando as trevas para trás. Se você fortalece o império das trevas na tua vida, o império das trevas começa a empurrar o reino de Deus para trás. Entendeu? Então, se você peca, se você
faz o que é agradável ao império das trevas, o reino de Deus está recuando na sua vida, e o império das trevas está avançando. Se você busca a presença de Deus, o jejum, a oração, a santificação, a santidade, você está avançando contra o império das trevas, e o império das trevas está recuando. Por isso que quando nós temos uma situação na nossa casa, no nosso lar, o que nós fazemos? Batalha. Você vai lá e chega a espada, chega a porrada, e o império das trevas vai recuando, porque você vai para cima dele. Eu não posso compartilhar, o Senhor não me deixa compartilhar, mas essa semana eu tive um confronto terrível. Eu sozinho e 50 do outro lado. Bateram em retirada. O Senhor deu a vitória. Por quê? Porque nós imprimimos autoridade. Amém? Não adianta você, quando a coisa fica feia para o seu lado, você recuar. Você fala, não, vou ficar quietinho aqui e deixa passar. Não, não existe isso. É confronto. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Sempre que o Senhor tem um plano na terra, Ele vai usar um homem. Essa é uma lei que Ele colocou. Nem o reino de Deus, nem o império das trevas, nenhum dos dois, avança sem a participação do homem. Deus não faz nada na terra sem a participação do homem. O império das trevas não faz nada na terra sem a participação do homem, do ser humano. Você sabia disso? Por que você acha que Jesus teve que entrar num corpo de homem, se sujeitar a essa humanidade, para ele ter legalidade e derrotar o pecado e derrotar a morte como homem? Entendeu? Senão, não teria legalidade. Se ele aparecesse aqui como o super, que ele é, o rei dos reis, senhor dos senhores, ele chegava, não daria nem chance. Mas ele veio como homem e conquistou a autoridade na terra como homem. Já que foi o homem que deu a autoridade para o diabo, por que o diabo não fazia nada até o homem dar autoridade para ele? Porque quem tem autoridade sobre a terra é o ser humano, é o homem. Então precisava ser um homem para ter autoridade sobre a terra, e então vencer a morte, vencer o pecado, e nos reconectar com o trono. Amém? Então Deus não vai fazer nada nessa terra sem a participação do homem. Sempre vai ter a tua parte. A tua luta, a tua guerra pessoal tem a tua parte. A guerra da igreja tem a participação da igreja. Não pensa que vai orar e vai acontecer alguma coisa, de repente. Não. Tem que ter a tua participação. Amém? Quando Deus deu a vitória para Josafá, ele mandou que jejuasse, e depois mandou pôr os cantores à frente. Essa foi a participação deles. Eles deram louvores ao Senhor, e os inimigos foram desbaratados. Como? Um encrencou com o outro, um começou. Então, irmãos, sempre vai ter a tua participação. Você tem que ousar, você tem que arriscar. Quando o Senhor Jesus abriu o Mar Vermelho,
Foi ele que abriu, mas Moisés teve que tocar as águas e liberar a palavra. Quando eles passaram pelo Jordão, foi o Senhor que abriu o Jordão, mas os sacerdotes tiveram que molhar os pés. Ele não abriu e deixou seco. Não, eles entraram ali no Jordão, e eles começaram a entrar no Jordão, e o Jordão se abriu. O Jordão não abriu para eles entrar. Eles entraram e o Jordão abriu. Amém? Então, existem barreiras espirituais que nos impedem de fluir na unção. Muitas vezes nós jejuamos e oramos por alguns dias num determinado alvo, e nós desanimamos, e acabamos deixando as coisas do jeito que está, porque nós desistimos, né? Nós precisamos imprimir força, nós precisamos ter resistência, ter persistência, cortar árvore por árvore que o Satanás plantou na nossa vida, até derrubar o bosque inteiro. Não adianta você chegar e derrubar uma arvinha. Não, todo dia você tem que derrubar uma árvore, até derrubar essa floresta que Satanás conseguiu plantar na tua vida. Porque quando ele pôs a semente do pecado não parou de germinar. Ela germinou, criou árvore, deu fruto, e todo dia ela está dando fruto, e todo dia está brotando uma árvore nova, e nós temos que cortar esse bosque. As árvores do desânimo, da incredulidade, da mentira, da insegurança, da malícia, da inveja, da lascívia, da prostituição, do adultério, da maldade, do orgulho, da falsidade, da irritabilidade, da agressividade, da dureza, da hipocrisia, do engano, do ativismo. Ativismo é uma das árvores mais prósperas, porque ele nos engana. Muitas vezes nós pensamos que nós estamos fazendo o que Deus quer, e não é o que Deus quer. Muitas vezes você precisa ter tempo com o Senhor Deus, mas o seu tempo você está gastando em outras coisas, às vezes até boa, às vezes até certa, né? Cargos na igreja, eu não sou contra cargos na igreja, a igreja tem que funcionar, e cada um tem que assumir a sua parte, mas tem pessoas que vai acumulando cargo, e ele fica sem tempo para Deus, porque ele tem que trabalhar e prover a família. Dali a pouco ele não tem tempo para a família, para os filhos, para a esposa, e muito menos para Deus. E ele acha que o tempo que ele vem trabalhar na obra é tempo para Deus, e não é. Deus quer intimidade, Deus quer relacionamento, Deus quer que você gaste tempo com Ele. Deus em primeiro lugar. Irmãos, por mais que possa parecer atravessado o que eu vou falar, Deus em primeiro lugar, depois a família, depois o trabalho, depois a igreja. Deus em primeiro lugar, porque se você não tiver intimidade com Deus, se você não tiver relacionamento com Deus, nada dá certo. A família, porque se você deixar a família, o diabo vai levar teu filho para os lugares que você não quer que ele vá. O trabalho, porque você tem que prover a tua família e prover a igreja. E depois a igreja, que é a comunhão dos irmãos. Essa hierarquia, muitas vezes nós invertemos essa hierarquia. Pomos a igreja acima de tudo, antes de Deus. Ele gasta mais tempo na igreja do que com Deus. A família, então, não sei, tem gente que deixa até em último. Então, são situações que precisam ser ajustadas, para que você possa fluir,
para que você possa crescer espiritualmente. Então, se você não tem tempo, cria o tempo. Cria o tempo. Tempo para estar a sós com Deus. Tem aquele futebolzinho de quarta-feira, deixa de ir. Vai 3 vezes por semana na academia, tira 1. Mas separa um tempo para estar a sós com Deus. Para o seu relacionamento com Deus. Senão, você não vai alcançar. Nós temos que trabalhar a nossa alma, a nossa vida, 24 horas por dia, vigiando os pensamentos, as atitudes. Isso tem que ser uma vigilância diária. Isso vai nos permitir alcançar um nível de maturidade espiritual suficiente para a gente fluir na oração. E a oração deixa de ser um peso, porque muitas vezes, irmãos, a oração e o tempo com Deus começa a ser pesado, enfadonho. E é isso que acontece com muita gente, vai deixando, e aquilo se torna cansativo, daqui a pouco ele está mais dormindo do que outra coisa, daqui a pouco ele não suporta mais, ele já está chegando a hora de eu orar, meu Deus, o que eu faço? Aí ele expulsa, o diabo expulsa, né? Para ele poder ter, e não flui. Por quê? Porque ele não cortou as árvores, porque ele não tratou da sua alma, porque ele não colocou o inimigo para correr. Ele ficou ali, acostumou com aquela situação, e ele pensa que porque ele está passando aquele tempo ali com Deus, é suficiente, mas ele não está recebendo vida, ele não está recebendo luz que ele deveria receber. A oração e o jejum sempre foi a essência da vida do crente. Sem oração e sem jejum, a igreja não caminha, o reino não avança, nem na igreja, nem na cidade, nem na nação, e muito menos na nossa vida, porque é algo crescente, o reino começa a avançar na nossa vida, e a nossa vida é que leva a igreja a conquistar território, e a igreja que leva a cidade a conquistar território, e a cidade que leva a nação. Então começa conosco, na nossa casa, no nosso dia a dia. Nós temos uma oposição muito grande nesses dias que nós estamos vivendo, porque o diabo sabe desse princípio. Então ele tem feito, armado situações, né? Falsos ensinos dentro da igreja, falsas religiões, falsas igrejas. No ano de 1994, nós estávamos num ministério da pastora Mático, e ela teve uma revelação, e ela nos disse, olha, vai chegar um tempo que vai ser estabelecido no Brasil 666 igrejas falsas, satânicas. Eu creio que esse tempo já existe, 666 denominações falsas, que você vê essas igrejas inclusivas, você vê igrejas satânicas mesmo, né? E você vê muitas igrejas com fachada evangélica, mas com ensino falso, né? Então, isso vai o quê? Vai fermentando, vai alimentando, vai fortalecendo, né? Todo tipo de malignidade,
né? Tudo forma um conjunto de situações que vão alimentando o império das trevas. Você sabia que existem principados e potestades que ainda estão presos no segundo céu? E que esses caras, o satanismo e muitas linhas do espiritismo, feitiçaria, bruxaria, nova era de uma forma geral, né? O próprio catolicismo energiza esses demônios, cria uma atmosfera para que esses demônios possam descer. Então, você vê no satanismo, normal o sacrifício humano. Mas o diabo pede, o diabo não pede, o diabo manda, porque os que estão com ele são escravos, que ele é um imperador, e ele manda jejuar, e os caras jejuam. Nós sabemos de histórias de pessoas que entram dentro de uma catatumba, e é trancado um cadeado por fora, e ele tem ali a macumba de não sei quantas galinhas mortas, e ele fica ali por 7 dias, e ele só pode comer daquela oferenda, e ele fica lá preso, até que aquele espírito maligno seja liberado, e aquele espírito maligno é quem rompe o cadeado para ele sair. Se o espírito maligno não aceitar aquela oferenda dele, diz aquele sangue podre, que ele vai ter que comer aquilo durante o tempo que ele ficar ali, ele morre lá dentro, em cemitério, catatumba. São pactos. Nós tivemos uma experiência, em particular, a Marlene, que foi quem ministrou, uma pessoa que foi tomada da família, uma moça, e foi levada para uma floresta, onde tinha lá um centro de não sei do que, se é macumba, umbanda, candomblé, não sei do que era um centro lá, espírita, não sei de que linha que era, mas o cara engravidou a moça à força, estuprou a moça, segurou ela lá refém durante os 9 meses, ela teve o nenê lá sem ser registrado, sem nada, e ali mesmo, quando o nenê nasceu, na hora do parto, eles se reuniram, os satanistas ali, e ali mesmo eles mataram o bebezinho, que não existia, né, ali perante a lei, arrancaram o coração, comeram o coração, beberam o sangue, retalharam o nenê, e essa moça ficou com o choro, os gritos de dor do bebezinho, e ela vendo, acordada, porque ela tinha acabado de dar a luz. O Senhor libertou, ela casou, teve outros filhos. Então, são pactos que a gente não tem noção das coisas que o império das trevas ordena, impõe para eles fazerem, porque se eles não fizerem, eles sofrem consequências. E muitas vezes o Senhor Deus, pelo amor, não consegue que jejuamos para Ele um dia por semana. Um dia por semana. Um dia por mês. Não consegue. Tem gente que, no maior esforço, vai até meio-dia. Não consegue um dia. Não consegue 12 horas de jejum. 24 horas de jejum. Não consegue. Porque são barreiras espirituais que não foram rompidas, são tentáculos que seguram a pessoa, que não foi rompido, ele não consegue avançar.
Nós temos que assumir posição de guerra, de autoridade sobre isso, porque o poder de Deus, ele vai ser manifestado através da igreja. E se a igreja não se impõe, se a igreja não jejua, se a igreja não busca essa autoridade, ela não consegue fazer frente para as trevas. A igreja nos últimos anos regrediu, e o império das trevas avançou, estão mais ousados, estão mais capacitados, e tem puxado demônios do segundo céu para cá. E o diabo usa uma série de coisas, até filmes, série, novelas. Ele usa para energizar esses demônios. Série de vampiro, série com conteúdo sexual, com conteúdo homossexual. Por que você acha que o homossexualismo cresceu tanto nos últimos anos? Cresceu tanto, avançou, ganhou posição, ganhou autoridade na nação. Por quê? Porque foi energizado. Por que você acha que tem a marcha gay? Tomando território. Por que você acha que tem o kit gay nas escolas? Tomando território. Irmãos, cada situação desse, eu só vou pincelar numa outra oportunidade. Eu quero que o Rodrigo, pai da Sara, fale sobre isso. Ele fala muito bem sobre isso, tem uma revelação muito forte sobre isso, mas só para você ter uma noção, cada área existe uma montanha no segundo céu. Nós temos que romper e tomar posse dessa montanha. Eles têm que romper e tomar posse dessa montanha. Então, o movimento, o gay, ele só está aqui porque a igreja fraquejou, porque a igreja não tomou a montanha. A política vem nessa corrupção porque a igreja não tomou a montanha. Agora, você viu essa virada que teve na política? É por causa da intercessão. A igreja conseguiu tomar essa montanha, reflete na terra. Você está entendendo como que é? Estou falando do segundo céu, estou falando do terceiro céu, habitação de Deus, não. Entre o primeiro céu que você vê aqui e o terceiro céu, habitação de Deus, tem um segundo céu. Se tem o primeiro e o terceiro, tem que ter o segundo. Né? Paulo fala dos principados e potestades nas regiões celestiais. É aí, no segundo céu. Então, ali é o mundo espiritual que tem que ser tomado. E muitas vezes a igreja não toma, porque não jejua, porque não paga preço, porque não tem essa noção de batalha. É melhor eu não mexer com o capeta, deixa ele para lá, eu estou bem. Minha vidinha está boa, está estabilizado, minha família está bem, meus filhos estão bom, não tem ninguém doente, não estou devendo para ninguém, minhas finanças estão boas, por que eu vou mexer com o capeta? Deixa ele lá. Essa é a atitude que o diabo quer, isso é o que ele quer ouvir da tua boca, ele trabalha para isso. Não adianta você fazer as pazes com o diabo. Bandeirinha branca, ó, aqui, ó, não mexo com você, você não mexe comigo, hein? Tá? Beleza? Não tem isso, cara. Não tem isso. A igreja foi estabelecida para confrontar as trevas. Amém? E nós temos que assumir posição de guerra contra toda essa situação. É muito bom estar no monte de Deus e adorando, mas tem momentos que você precisa ir para a guerra. Mas muitas vezes, irmãos, você vê situação, eu conheço muita gente que fala, não vou mexer com o diabo, deixa ele lá quieto e tal. Por quê? Porque já apanhou, porque já viu gente levar invertida. Aquele que é de Deus não peca, e o diabo não lhe toca.
Não é assim que está escrito? Mas o diabo não toca quem? Quem não peca, quem está com as brechas fechadas. Tem algum ser humano que não peca? Não tem, eu não conheço. A semente do pecado produz fruto todo dia. Mas eu confesso todo dia. Eu confesso todos os dias os meus pecados, porque a misericórdia do Senhor se renova. Então, quando eu levanto cedo, o Senhor perdoa os meus pecados. Pensamentos, palavras, atitudes, emoções, desejos. Perdoa, Pai. Perdoa. E se eu tiver alguma coisa pontual que eu sei que eu errei, que eu pisei na bola, eu confesso aquilo especificamente. Por quê? Porque assim eu sou limpo, sou lavado, eu tenho que aproveitar que eu estou debaixo da graça. Tenho que me esforçar. Não é porque eu estou debaixo da graça também que eu vou sair pecando e pedindo perdão todo dia. A minha luta contra o pecado tem que ser legítima. Deus conhece o meu coração. Mas muitas vezes eu não consigo. Então eu confesso, porque Ele é fiel e justo para confessar, para perdoar os meus pecados. Amém? E aí então o diabo não me pega, porque não tem brecha. Quando Jesus desceu em Gadara, ele viu o endemoniado. Ele falou assim: lá vem o príncipe desse mundo. Mas ele não tem nada em mim. O que ele quer dizer com isso? Tem duas coisas aí. Primeiro, ele está falando que naquele momento que ele não tinha se manifestado ainda, o diabo era o príncipe desse mundo. Porque lá em Apocalipse, qual que é a revelação de João? Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do poder do seu Cristo. Então, se vieram a ser, porque não era. Se tornaram. Então, naquele momento, Satanás era o príncipe desse mundo. Só que Jesus falou assim: ele não encontra nada em mim. Ele não tem nada em mim. Ele não pode levantar uma unha, porque ele não tem nada em mim. E Jesus era homem como você e como eu. Será que nós podemos encarar o diabo e falar: você não tem nada em mim, Satanás? Fora. Em nome de Jesus. Porque você não tem nada em mim. Os caras querem ter autoridade, mas não se sujeita a Deus. Sujeitai-vos a Deus, depois resistir o diabo. Então, como que eu me sujeito a Deus? Jejum, oração, consagração, santidade. Sem isso aí nós não conseguimos fazer frente ao inimigo. E sem fazer frente ao inimigo, nós não vamos resgatar aqueles que estão desfalecendo. É muito bom estar lá no alto do monte todo dia, mas eu tenho que descer para pegar na mão daquele que está lá embaixo ainda. Eu tenho que chegar lá e peitar o diabo e falar: vai embora daqui, rapaz. Pegar o meu irmão pela mão e levar ele lá para o alto do monte. Essa é a função da igreja. Mas a igreja não tem feito isso. A igreja tem se tornado um clube social, uma sociedade, um lugar onde eu tenho uns caras legal, tudo com pensamento de direita, do jeito que eu entendo, todo mundo contra aborto, todo mundo contra as drogas. É um lugar que eu me sinto bem, com todo mundo que eu converso tem a mesma cabeça que eu, que bacana. Todo mundo salvo. Olha que legal, me sinto bem, é gostoso, uma comunhão. Errado não é? Tá bom? Ótimo. Comunhão, perfeito, perfeito. Ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em comunhão, unidade. Mas e os que estão perdidos? Se a igreja ficar aqui dentro dessas quatro paredes, ar-condicionado, som bacana,
que vai adiantar? Olha quantos lugares vazios aqui, ó. O que vai adiantar? Então não pensa que a responsabilidade é do pastor só. Não é não. É de cada um que está sentado aí. Cada um tem essa responsabilidade. Ah, mas eu estou velho já, não dou conta de andar que nem esses meninos aí, evangelizando. Vai para o jejum e oração. Vai dar respaldo para eles. Ah, os nossos jovens tá horrível, os adolescentes estão todos perdidos. Ah, é? Quantos adultos, idosos estão jejuando pelos adolescentes aqui? Quantos já marcaram um sábado por mês para vir aqui ficar em jejum, aquartelados aqui e fazer guerra contra os principados e potestades das drogas, do homossexualismo, da mentira, da maldade, da pedofilia? Quantos de vocês já vieram aqui e marcaram um jejum especificamente para fazer guerra, para fazer frente a esses demônios e expulsar eles da vida dos adolescentes, da vida dos jovens? Ah, não tem filho adolescente? O irmão lá que se vire, que jejue. Que igreja que é essa? Cadê a comunhão? A tua dor tem que ser a minha dor. Se a tua dor não for a minha dor, tem alguma coisa errada. Você está entendendo, irmãos? Estamos vendo os jovens ir para o inferno. Estamos vendo o império das trevas avançar na vida dos adolescentes e dos jovens. E estamos de braços cruzados, sem fazer nada. Repetindo as mesmas letras todo final de semana e em paz com o coração. A palavra de Deus fala que certas castas só saem mediante jejum e oração. Não é isso? É isso, irmãos? Tem castas que só saem mediante jejum e oração. Por quê? Quem pode arriscar aí uma resposta? Por que só sai com jejum e oração? O jejum e a oração é que te dá autoridade. O crente que não jejua e não ora, ele não tem autoridade. Ele não tem a palavra do testemunho. Porque para vencer o inimigo, tem que ter duas coisas. Quais as duas coisas que tem que ter? Tem Apocalipse. Eles o venceram e pela... Tá bom? Quem não tem palavra de testemunho não tem autoridade. E não amar a sua vida até a morte. Se você não dá testemunho, qual que é o testemunho? É a vida íntegra, consagrada, santificada, derramada diante do Senhor. Lá em Mateus 17, 14, 21, então mais tarde os discípulos o interrogaram, dizendo: Mestre, por que motivo nós não podemos expulsá-lo? Jesus então respondeu, e nessa resposta nos deixou uma tremenda lição. Ele disse assim, irmãos: mas esta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. Por isso, irmãos, Jesus tinha uma vida jejuada, vida de jejum. Não adianta você esperar o diabo manifestar para você vir jejuar. O cara ficar endemoniado aqui na igreja, então quer dizer que vai ter que amarrar ou chamar o hospício, pôr uma camisa de força e falar: ó, espera 3 dias, que eu vou jejuar 3 dias,
para poder expulsar, porque ele não sai. Esse aí é um tipo que não sai. Como é que nós vamos fazer? Então, Jesus, ele estava na condição de homem, e ele nos deu o exemplo. Volta e meia ele estava jejuando, minha comida e minha bebida fazia a vontade do meu Pai. Não é isso? E Jesus se retirou para orar. É a vida de oração e de jejum. Oração e jejum. E isso que deixava Jesus homem santificado, fortalecido. E quando ele falava, o diabo estremecia. E essa autoridade está disponível para você, está disponível para mim, está disponível para nós. Muita gente faz jejum, eu conheço vários que fazem o chamado jejum intermitente. Uma vez por semana ele não come, jejua. Uns para emagrecer, outros para melhorar a saúde. Mas o crente não jejua um dia por semana para receber autoridade. Autoridade, irmãos. Autoridade para mandar o diabo sair, ele sair, em nome de Jesus. Autoridade para mandar ele embora da sua casa, embora da casa, da vida dos seus familiares, dos seus jovens, das suas crianças, dos seus adolescentes, embora da cidade, embora do bairro, da rua. Irmãos, essa autoridade o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário e nos disponibilizou. É nossa, é para nós. Por que não utilizamos? Ele está falando como é que recebe autoridade, é através do jejum, é através da oração. Não é através da frequência nos cultos. A frequência nos cultos é importante. A igreja é importante. A comunhão com o corpo é importante. Mas o que dá autoridade é o teu relacionamento, é o teu jejum, é a tua oração. No jejum, irmãos, nós invertemos o processo. O normal de todos os dias, qual é? Eu alimento a minha carne 3 vezes por dia. Certo? De comida. Alimento a minha alma o dia inteiro. Eu estou negociando, eu estou assistindo uma televisão, estou fazendo um monte de coisa que alimenta a minha alma. Mas o meu espírito, muitas vezes, eu não alimento. Depois que eu deito, eu falo, Senhor Jesus, obrigado por esse dia. Em nome de Jesus, me guarda, me dá uma boa noite. Só no amém. Outra hora, senta na mesa, Senhor Jesus, obrigado por esse alimento também. Isso não é relacionamento com Deus. Eu aprendi uma parábola, não é bíblica, mas é uma parábola. Diz que um cara tinha um cavalo que era bom, manso, puxava arado, puxava charrete, dava sela. Só que aquele cavalo foi ficando velho e ele era lenhador, lavrador, e ele dependia daquele cavalo para arar a terra, e aquele cavalo era tudo que ele tinha. E o cavalo foi ficando velho, o velho já não aguentava trabalhar mais, e ele pegou todas as economias dele e foi na cidade comprar um cavalo. Mas as economias dele não compravam um cavalo domado. Aí ele procurou, o cara falou, olha, tem um cavalo aí muito forte, grande, um cavalo bom, novo, só que é o seguinte, ninguém doma o cavalo, cara, ninguém doma, então ninguém quer, o cara dá barato o cavalo.
Aí ele foi, procurou, não conseguiu um cavalo, foi lá nesse. Chegou lá e falou, olha, é o seguinte, assim. O cara falou, rapaz, eu estou vendo já que você está velhinho já, né? Tá, você seus 60 anos. Tem mais de 50, né? As cãs já estão brancas. Rapaz, eu quero muito vender esse cavalo, mas esse cavalo não é para você. Esse cavalo eu já vendi ele 25 vezes. E todas elas devolveram, e eu tive que devolver o dinheiro. Então, porque o cavalo é indomável. Eu vou sacrificar esse cavalo. Ele falou, não sacrifica não, faz ele um precinho barato que eu compro. Ó, o senhor vai se arrepender, então o senhor está comprando porque o senhor quer, o senhor está ciente. Esse cavalo ninguém consegue domar. Ele falou, não, eu tenho fé em Deus que eu vou domar esse cavalo. E aí levou esse cavalo para casa, chegou lá, pôs ele no arado para ver como é que... arrebentou tudo, pulou cerca, foi aquele trabalhão. Bom, resumo. Ele começou a orar, falou, Senhor, o senhor sabe que a minha vida está nesse cavalo, eu não consigo, se eu não arar a terra, eu não consigo tirar meu alimento, me ajuda, tal. Depois de alguns dias de oração, o Senhor deu uma estratégia para ele, falou, olha, pega esse cavalo bravo e deixa ele sem comer, deixa ele só com água, 7 dias. Toda comida que você for dar para esse cavalo selvagem, você vai dar para o cavalo manso. Depois de 7 dias, você vai pôr eles emparelhados no arado de novo, e você vai ver o que vai acontecer. Aí ele pegou, deixou o cavalão 7 dias sem comer. O cavalo foi murchando, ficando magro, né, e fraco. E ele falou, vai morrer. E o outro cavalinho comendo ração dobrada, porção dobrada. E foi fortalecendo. Chegou no fim dos dias lá, ele foi, pegou, pôs os dois no arado. A hora que ele tocou, o selvagem queria reagir, não tinha força. O manso segurava ele. E reagia de novo, o manso segurava ele, fortão. Dono da situação. O que aconteceu? Foi. O cavalo selvagem foi domado. O jejum é exatamente isso. Você alimenta só teu corpo, tua alma. O cavalão selvagem. E o teu espírito, o cavalinho manso, você não alimenta. No jejum, tira toda a comida do cavalo selvagem, para de comer, para de ver televisão, para de rede social, para de internet, e vai só alimentar o espírito. Bíblia, adoração, oração, Bíblia, adoração, oração. 3 dias, 4 dias, 5 dias, sei lá quantos dias, 7 dias. O teu espírito começa a exercer governo. As atitudes, as palavras, os pensamentos, as emoções deixarão de partir da alma e da carne e começarão a partir do espírito, porque o espírito é que está tomando conta, porque está mais forte. Ele está decidindo, ele está dando as ordens. E a palavra fala que o espírito, na verdade, está pronto. A carne é fraca, mas o espírito, na verdade, está pronto. Então, quando o teu espírito começa a exercer governo sobre a tua alma e o teu corpo, quando você faz isso, você doma a tua alma, e a tua alma se sujeita ao teu espírito. E o teu espírito, conectado com o Espírito de Deus, porque já está pronto, passa a exercer posição de governo. Amém? Glória a Deus. Tem muito mais coisa aqui para falar, mas você pode ler na apostila. É bom você ler. São 5 para as 10, eu falei que ia acabar 9h30, né? Então vocês me perdoam,
mas eu acho que deu para entender a importância do jejum na nossa vida. E o que nós estamos deixando, primeiro, de ganhar, segundo, de fazer pelo reino, que é nossa parte fazer, e como nós estamos permitindo que o inimigo avance na nossa família, na vida dos nossos jovens, adolescentes. Quem aqui conhece um jovem adolescente com problema, rebelde? Não tem quem não conhece. Às vezes é até da própria família, às vezes é até o próprio filho. Às vezes... Então, irmãos, se você não exercer violência, se você não ir para o confronto, essa geração que está vindo, dificilmente vai continuar avançando o reino. Nós temos que mudar isso, e só muda isso com jejum e oração. Por que só jejum? Porque jejum dá autoridade. Adoração dá intimidade. Adoração é bom? É uma delícia, é o que eu mais gosto. Dá intimidade, te conecta, mas a autoridade está onde? No jejum e na oração, porque Jesus falou, tem castas que só saem mediante jejum e oração. Ele não incluiu adoração, comunhão. Que delícia, comunhão. Delícia, mas não traz autoridade. É bom, te traz unidade. Somos mais fortes. Mas aquela autoridade para falar, sai agora em nome de Jesus, não traz. E o jejum faz isso. Para mim, assim, Deus me deu essa capacidade de jejuar, eu já contei para vocês aqui, né? E eu tenho experimentado essa autoridade, poder para ligar e desligar, poder para passar o risco, você fala, daqui você não passa, e não passa. Poder falar, agora você está algemado, e o endemoniado pôr as mãos para trás, algemado, e ficar lá algemado, cala a boca, e calar. Por quê, irmãos? Por causa do jejum, da autoridade que você recebe. Então, vai para o jejum, vai para a oração, começa devagarzinho, pergunta para Deus, como que você vai fazer? Como é que eu vou fazer, Senhor? Deus vai te orientar. E você vai, então, depois crescendo o jejum, crescendo. Eu sei que tem idosos que dependem de remédio. Então, os jovens jejuam por eles. Eles dependem de remédio e não podem jejuar, mas eles podem orar. É jejum e oração. Então, vai buscar de Deus. Nós somos um corpo, o corpo de Cristo. Amém? Se nós fizermos com um propósito, tem que ser organizado, definido, um propósito, um alvo. Estabelece alvos de intercessão. Então, tem aqui, os idosos vão fazer a intercessão, e os jovens vai para o jejum. Jejum e oração, lógico. Então, um vai somar com o outro. E aí você vai ver a igreja avançar, por causa da autoridade que vai receber sobre a cidade. Porque vai ter autoridade sobre a sua própria vida. O Espírito começa a governar. O Espírito começa a dar ordens. O Espírito começa a dominar a carne e a alma. Amém? Glória a Deus. Pode se colocar em pé. Glória a Jesus. Eu quero orar com você para que essa unção, a unção que traz a autoridade, nós não temos teclado, né? Amanhã seria importante deixar esse teclado pronto para a gente usar. Amém?
Se os irmãos do som pudessem chegar antes, regular tudo antes, para que a hora que der a hora a gente começar, seria uma bênção. Amém? Para que tudo esteja em ordem, funcionando. Glória a Jesus. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, toda honra, glória, louvor, força, poder, majestade, domínio, autoridade, força, governo, sejam atribuídos a Ti. Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso e Santo. Pai, em nome de Jesus, ó Deus querido, nós queremos agora liberar, ó Pai amado, uma unção, ó Pai querido, sobre o Teu povo, uma unção, ó Deus querido, a mesma unção que o Senhor colocou na minha vida e me capacitou a jejuar, da mesma forma que o Senhor foi me ensinando no dia a dia, como fazer, quando fazer, e quantos dias fazer, quantas horas fazer, de que jeito fazer. Pai, eu te peço que agora seja liberado esse manto sobre essa igreja, ó Pai amado, sobre os meus amados, ó Senhor Jesus, que eles tenham entendimento, Senhor Jesus, que eles tenham entendimento, ó Pai amado, xerianda xuricanta, que eles tenham desejo, recebam desejo de jejuar, ó Deus querido, recebam coragem para jejuar, ousadia para jejuar, ó Deus querido, em nome de Jesus, ó Pai amado, porque nós entendemos, ó Pai querido, que o jejum e a oração traz autoridade, o jejum e a oração gera poder, o jejum e a oração estabelece limites espirituais, o jejum e a oração rompe barreiras espirituais, e nós queremos avançar o reino, nós queremos ampliar essas estacas, as tendas dessa igreja, as tendas, ó Deus querido, dessa comunidade, tem que ser ampliadas, ó Deus querido, em nome de Jesus, ó Pai amado, em nome de Jesus, essas barreiras espirituais serão quebradas, serão colocadas por terra, em nome do Senhor Jesus, para o louvor da Tua glória, Pai amado, nós liberamos essa unção sobre a vida de cada um dos irmãos agora, para a honra e glória e louvor do Teu nome, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Tem óleo de unção aqui no chão? Quem desejar receber uma unção específica para jejuar, pode passar aqui e eu vou estar ungindo suas mãos, pedindo que o Senhor possa impartir com você a mesma unção que colocou sobre a minha vida. Amém? Fica à vontade, em nome de Jesus. Nós íamos fazer uma adoração, mas não tem como.